Live Raio-X, o que você precisa para o sucesso na clínica em 2023. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e faço várias pesquisas sobre família e casal. Hoje nós estamos aqui para o programa O que a Faculdade Não Te Ensina, programa em que eu falo sobre coisas que a faculdade não nos ensina, falo sobre a questão de uma gestão, de uma estratégia, como que a gente pode fazer para se preparar, para se organizar, para gerir a nossa clínica com muito mais resultado, mais assertividade, com uma visão mais estratégica. Pensando, que estou aqui ensinando conteúdos sobre atendimento de casal e família e não basta só conhecer um conteúdo, mas a gente precisa também ter gestão, porque senão a gente não consegue atingir os resultados na clínica. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vinda. E nosso tema de hoje, então, é Raio-X, o que você precisa para o sucesso na clínica em 2023. Eu quero conversar aqui com vocês e já avisar que essa live, ela vai ter uma primeira live hoje, mas eu também farei uma outra live na sexta-feira, também é 13h. E essas duas lives, elas têm o propósito de fazer com que a gente comece o janeiro com o pé direito. O janeiro ele já começou, já estamos passando da metade e você conseguiu atingir já os seus objetivos, eles estão claros, você já traçou um caminho de como que você vai fazer para alcançá-los. Eu sei que muitas vezes a empolgação do início de ano fica nos primeiros dias, mas eu acho super relevante a gente pensar no planejamento, como a gente pode fazer para seguir com o ano todo. Portanto, teremos essas duas lives com esse propósito, cada uma com um complemento diferente para que você possa pensar o seu ano na clínica, como que você pode fazer para avançar e ter muito mais resultado. Vamos então falar um pouquinho sobre isso. Por que o tema da live se chama Raio-X? A ideia, o que isso representa, por que isso é importante? Um raio-x, quando a gente fala de raio-x, a primeira coisa que a gente lembra são os exames que a gente faz, exames médicos, né? Eu vou fazer um raio-x, vou tirar um raio-x. E o raio-x, ele é uma radiografia. Ele é um exame, um método de imagem que permite que a gente tenha uma visualização de imagens internas do corpo. Então, a gente, vamos pensar, vamos tirar um raio-x do nosso pulmão. A gente vai no médico, a gente não tem uma visão externa do nosso pulmão, mas o raio-x ele permite que a gente consiga olhar, verificar como está a situação do nosso pulmão, por exemplo, como está a situação desse órgão e se tem algo que precisa, se tem às vezes alguma doença que a gente não está percebendo, algum sinal de alerta, algo que faça com que a gente tenha que tomar uma ação futura. Ou não. Está tudo certo e eu continuo do mesmo jeito que eu estou. Quando eu falo a minha proposta é fazer uma live raio-x, a ideia é que você possa fazer um raio-x do seu negócio atual, da sua situação atual. E quando eu estou falando da sua situação atual, pode ser que você seja um recém-formado. E aí é um grande erro a gente achar que não tem que fazer raio-x. Por quê? Eu não tenho nada. A ideia é de que eu não tenho nada. Mas não, independente do momento em que você estiver, ou mesmo se você está estudando na sua faculdade, continua sendo importante que você visualize o momento que você está e o que você precisa fazer a partir daqui. Então, a ideia de hoje é que ao final da live você possa sair com uma imagem do seu negócio, que você possa sair enxergando o que está acontecendo no seu negócio. E tem essa visão dos aspectos internos. São aqueles aspectos que a gente muitas vezes não ficam aparentes. Porque o aparente é o quê? A gente está lá na clínica com o nosso horário marcado, atendendo. Seja presencialmente ou online, mas a gente cumprir, né? Isso é o que é o mais visível, isso é o que a gente entra em contato com o paciente, ele está vendo e nós também. Mas o negócio ele é muito mais um negócio, e eu entendo que a clínica é um negócio. Isso vai muito mais do que o horário de atendimento que a gente está executando em si. Então, a gente precisa ter uma dimensão de como que nós estamos. Porque se a gente não sabe onde nós estamos, a gente tem muita dificuldade de definir aonde a gente quer chegar.
Se eu não sei onde eu estou, se eu não tenho uma visualização da minha situação atual, o que acontece é que eu começo a traçar algumas metas que são, às vezes, muito fora da minha realidade. Eu crio um ponto cego que eu não enxergo coisas que eu precisaria enxergar. Eu não valorizo o meu processo, porque eu visualizo só o final e não visualizo aquilo que eu já alcancei. E a gente muitas vezes tende a menosprezar aquilo que a gente consegue, a menosprezar aquilo que a gente alcança. A gente acha que isso todo mundo sabe, o óbvio. Quantas vezes eu escuto isso, né? De alunos, quando eu vou orientar e falar, olha, vamos lá, vamos fazer uma publicação, mostre o seu conhecimento sobre coisas simples, uma dica de como você pode se relacionar melhor, por exemplo, para casais. Pode parecer óbvio, a aluna chega e fala, Carol, mas isso todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Primeiro que não, a gente internalizou tanto porque a gente estudou que a gente sabe e acha que é um conhecimento comum. E mesmo que as pessoas saibam, é outro peso e o outro significado elas ouvirem de um profissional, de uma profissional. Portanto, a gente precisa sim ter um trabalho de olhar aquilo que a gente já tem e não somente começar o ano buscando assim, ver o que está faltando, ver o que falta. Vamos fazer uma retrospectiva, olhar aquilo que a gente já tem, que foi construído até aqui, e aí sim pensar em um plano que a gente pode executar para que esse ano nós tenhamos resultados diferentes do que a gente teve anteriormente. Então, precisamos fazer isso. O melhor momento para fazer um raio-x, né, para a gente fazer essa análise, essa avaliação, foi ontem. Já passou, né? Ontem, no final do ano, lá para novembro, dezembro, seu fechamento de ano. Esse era o melhor momento que você já poderia ter feito. O segundo melhor momento é hoje. E é isso que nós vamos fazer. Hoje, nos propormos a executar, a pensar em como que está a nossa clínica, como que está o nosso negócio, o que a gente já desenvolveu e se não desenvolveu ainda, como a gente faz para começar com o que a gente tem até aqui. Por quê? Porque sim, né, pelo menos a nossa formação, que não é pouco, envolve um grande processo de conquista que a gente já teve. Então, a gente vai fazer isso e já vou dar um spoiler. Quando a gente está falando em fazer um raio-x, em fazer uma avaliação do nosso progresso, em observar onde nós estamos, o que a gente já alcançou, e eu falo que é muito importante a gente fazer isso, né? Já começar antes, mesmo do ano começar, a gente já fazer do ano anterior, fazer no dia de hoje é igualmente importante que eu acompanhe esse meu processo durante todo o ano. Isso é fundamental. Eu vejo que um dos maiores erros de planejamento que nós temos para atingir os objetivos é que a gente escreve, até define o que quer, até define um plano, mas esse plano fica onde? No caderninho escondido dentro da gaveta. E você só vai lembrar no fim do ano, quando as pessoas começam a falar de metas novamente, que vira esse movimento das pessoas querendo renovar e querendo pensar o que vão fazer do ano que vem. Então, isso é um erro. Você precisa olhar regularmente, acompanhar regularmente o seu negócio e verificar se você está sim atingindo os resultados que você quer ou se não está. E quando não está, recalcular a rota. Vamos pensar que é como se fosse um GPS. Você cria um GPS no início do seu ano, definindo o caminho que você quer chegar. A gente não tem no GPS, coloca lá, né? Veja essa experiência. Tem como eu colocar no GPS só o lugar onde eu quero chegar e não colocar onde eu estou? Não, o GPS é a primeira coisa. Ele vai usar o seu lugar de referência, porque senão não tem como criar um caminho. Como eu sei o caminho se cada pessoa pode estar num lugar diferente? Então, o GPS, ele sinaliza ali pra gente. E é isso que a gente precisa fazer no ano. Só que a gente precisa ir seguindo e verificando. Às vezes acontecem uns imprevistos no caminho, na nossa clínica. Às vezes vai ter uma rua interditada, vai ter algo que você vai ter que... Imaginou que ia por um caminho, mas vai ter que recalcular a rota e ir por outro. Você só sabe disso se você estiver acompanhando o seu percurso. Não engavetar o seu objetivo e colocar lá no caderninho e esquecer. Esqueceu?
provavelmente você não vai mais se atentar àquele caminho. E outras coisas vão te distrair, e quando você chegar no final do ano, você não vai ter atingido os seus objetivos. Me diga se essa não é a sua experiência. Eu falo isso porque já aconteceu comigo várias vezes de traçar uma lista gigante de metas, né? Esperando que eu fosse cumpri-las uma por mês, eram 12 metas, várias coisas. E o que acontecia? Chegava lá no final, eu nem lembrava o que eu tinha escrito. Então, temos várias coisas, mas pra gente começar, como a gente faz para começar a pensar nesse ano de 2023, como a gente faz para começar a trilhar esse caminho de 2023 para realmente, né, ter uma clínica com sucesso. E o sucesso é variável para cada pessoa, mas aqui eu estou pensando em duas coisas que eu vejo que são muito importantes para nós psicólogos, que é a questão de se sentir reconhecido, e isso envolve o realmente receber um valor justo pela nossa sessão, e também impactar pessoas. A gente quer impactar, a gente quer ver o resultado. Então, uma clínica de sucesso envolve isso. E para a gente impactar pessoas, a gente tem que ter essas pessoas chegando, a gente tem que ter um trabalho para que elas permaneçam, que elas nos acompanhem até o processo final de alta. Então, o sucesso vai envolver isso. E para a gente, então, começar a pensar em uma clínica, ter sucesso em 2023 com a clínica, eu entendo que o primeiro passo que a gente deve realizar é analisar a nossa situação atual. Então vamos analisar a nossa situação. E isso eu vou trazer aqui alguns elementos que vão compor essa análise, para que a gente consiga fazer uma análise daquilo que está acontecendo, daquilo que a gente está vivenciando no momento. Vamos pensar que nós estamos o quê? Fazendo esse processo de raio-x, esse processo de tirar ali uma imagem do nosso negócio, dos aspectos internos, aquilo que não fica visível, aquilo que vai além dos nossos atendimentos, né, com aquele momento de atendimento com o nosso paciente. E entendo que para analisar a nossa situação atual, um meio que eu acho muito eficiente é a gente fazer uma verificação de como foi o nosso ano anterior. Se eu estou querendo me planejar para este ano, eu preciso verificar o que foi feito no ano anterior. E nós temos, eu vou falar aqui de duas situações, tanto para quem é recém-formado, quanto para aqueles que já estão trabalhando como psicólogos, então já tem uma clínica que caminhou no ano passado, enquanto outros vão estar olhando um outro percurso para daí sim agora começarem a pensar em como vão organizar essa rotina clínica. Vamos pensar naquelas pessoas que são psicólogos, que já estão atendendo, que no ano passado já fizeram atendimentos clínicos. Esse perfil, né, de profissional, qual que é a forma como a gente pode analisar? Verificar o histórico do nosso ano anterior. Isso vai implicar a gente olhar, eu acho que é legal a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu mensalmente, a gente fazer uma análise por mês. Vamos pegar lá o mês de janeiro do ano passado, janeiro de 2022. Como foi esse seu mês? E em cada mês a gente vai fazer análise considerando alguns fatores. Esses fatores envolvem o nosso faturamento, as flutuações que a gente teve, então, de épocas de maior desmarque de sessões, épocas de falta, épocas de menor e de maior procura. A gente vai anotar um número de procuras, verificar quantas procuras a gente teve, quantos pacientes a gente tinha naquele momento, quanto que estava sendo os nossos custos para fazer o atendimento naquele momento. Então, os custos, às vezes eles se mantiveram, mas pode ser que tenha tido um reajuste para você, por exemplo. Você precisa verificar esse histórico desse ano anterior. Quanto você gastava? E os custos envolvem, se você aluga uma sala e você faz um atendimento presencial, se esse aluguel é um aluguel mensal, é um aluguel que você paga por hora, você divide a sala com alguém, envolve você observar isso. A localização do seu negócio, se o valor que você paga está sendo o correspondente, se o valor que você cobra é correspondente ao lugar que você atende, custos que você tem com transporte, com deslocamento, custos que você tem com impostos, porque você vai oferecer o seu recibo e você paga o imposto por isso. O valor que você recebeu, ele é o faturamento, não é o seu lucro líquido. Então você precisa observar e fazer essa retrospectiva do que você viveu ali no ano anterior.
E já digo, né, para aqueles profissionais que estão começando agora, vão começar a clínica esse ano, já comece a fazer o seu registro. E pode ser que eu falando isso agora, você olhe para trás, olhe para outro ano e veja que você não tem registro. Você não tem essas informações que eu estou sugerindo aqui para que você analise. E isso é um sinal da sua situação atual. Sua situação atual é que você não está tendo uma gestão eficiente, porque você não está anotando, mantendo um acompanhamento do seu negócio. Você não teve isso no passado. Então, se você não tem, isso não é motivo para não fazer o raio-x. Isso é um dado do raio-x, que é algo que esse ano você pode já começar a se planejar, se organizar para desenvolver. Nós temos que olhar mês a mês e verificar cada um desses elementos. Então, quando eu digo assim, sobre o faturamento, é muito importante que vocês olhem, né, o faturamento anual. Por quê? Porque como nós trabalhamos, somos nós, né, o nosso próprio negócio. Quando a gente trabalha e não tem um CLT, nós não temos um 13º, nós vamos tirar férias e não vamos receber pelas férias. Então nós temos uma variação, uma flutuação de valores de faturamento conforme o mês. Nós temos épocas do ano em que a gente tem uma demanda menor de pacientes. Épocas do ano em que existem feriados e que às vezes a gente não consegue remarcar todas as sessões e a gente acaba perdendo algumas sessões, então o faturamento naquele mês diminui. E isso você só vai conseguir visualizar quando você parar e olhar para isso. Então, não é aquele momento, né, o que eu estou propondo aqui, não é a descoberta de do nada a gente, né, poxa, cheguei esse mês e não faturei. Não, é você fazer essa análise, porque provavelmente algumas coisas são cíclicas da clínica e esse ano elas podem se repetir. E se você não observar como que isso foi ano passado, você vai ter dificuldade de observar isso agora e se organizar para isso agora. Então, épocas do ano que nós não temos tanta demanda e outras que nós temos mais, e aí é essa época que você vai poder investir mais em atendimentos, em outras épocas, investir mais em outros serviços que você vai oferecer que sejam atrativos naquele momento do ano. Olhar feriados, organizar suas férias, ser estratégico com as férias de um jeito que pegue um pouco dessa questão cíclica de flutuações e isso não te prejudique. São decisões que você vai tomar, mas você só vai ter como tomar essas decisões olhando como que foi esse ano anterior. A gente precisa anotar um número de procuras de pacientes por mês. Por quê? Porque nós temos um número de pessoas que nos procuram e outro número de pessoas que fecham. Muitas vezes, né, a gente não tem, não são todas as pessoas que procuram que realmente vão fechar um trabalho conosco e que vão buscar o nosso serviço. Então, eu faço essa análise, esse registro de quantas pessoas me procuraram e de quantos pacientes realmente fecharam. Por quê? Porque eu preciso verificar se é aí que de repente tem alguma falha acontecendo. Será que a forma de me comunicar, vamos imaginar que eu tenho uma procura muito grande, mas um fechamento muito pequeno ou ninguém fechando. O que está acontecendo? Foi em um mês específico? Como que está sendo o seu contato com o paciente? Quando ele vem e pede as informações, o que você fala para ele, como você conversa, que tipo de acolhimento que você fornece? Então, a gente precisa ter essa mensuração matemática, né, que a gente não gosta muito na psicologia, mas a métrica, ela dá uma dimensão pra gente de o quanto nós estamos avançando e o quanto não. E, inclusive, observar nessas procuras. Quem que veio te procurar? Foi uma pessoa que veio pelo Instagram? Foi uma pessoa que veio por indicação? Indicação de quem? Qual é o perfil que essa pessoa costuma indicar? Perfil financeiro, inclusive, porque às vezes o que está acontecendo é que quando você fala o valor da sua sessão, a pessoa vai embora. Mas será que esse público está sendo o público que pode pagar essa sessão? Será que você está sabendo atrair o público certo? Ou quem te indica achando que você vai cobrar menos? Né? Quem aí? Quem nunca? Quem nunca já não passou por isso, que só me indicou porque eu cobro menos. Ou só porque eu faço atendimento social. E nada de errado em fazer atendimento social, mas atendimento social é uma parte do serviço, não pode ser sua clínica toda, porque senão você não consegue pagar seus boletos. Então, isso é importante, inclusive isso, né? Como que você está fazendo o seu serviço? Você está fazendo por convênio? Quanto que você está recebendo por sessão? Quanto que foi isso no registro do seu ano anterior?
faça essa retrospectiva, veja quantos pacientes você teve, qual época teve mais pacientes, que momento que tiveram pacientes que de repente abandonaram o processo, como que foi isso? É você fazer uma análise procurando olhar de fora agora, que já passou aquele ano, com uma visão mais neutra, de como que foi esse seu negócio no ano passado. Isso é muito, muito, muito importante. E olhar o seu faturamento anual, porque você vai ter os meses que você, por exemplo, em um mês tirou 2 semanas de férias, o seu faturamento naquele mês cai pela metade, mas de repente você no restante do ano está tendo bastante atendimento, então tá tudo bem. Você consegue se organizar, você consegue retirar um valor para que você possa tirar as suas férias sem se preocupar financeiramente com aquele valor que não vai entrar, que você se planejou antes. Então, observe isso, faça essa análise. Isso é muito importante. Olhar o faturamento anual, e esse faturamento anual ele vai vir como? Quando você estiver olhando cada um dos meses e podendo fazer essa somatória. Então, olhar esse faturamento anual, o faturamento mês a mês, quanto que você tirou. E se você não tem essas informações, é um sinal de alerta que você precisa ter. Você vai ter que procurar resgatar na sua memória, mesmo que não lembre de todos os meses, mas procurar resgatar, olhar nas contas de banco que você recebe, porque fica ali um registro, né? Querendo ou não, fica um registro. Então você pode ir olhando quem eram os pacientes, quantos vieram, período de maior procura, e poder fazer realmente todo esse percurso, né, esse cuidado para que você possa analisar as suas métricas. As métricas, elas dão para a gente um olhar mais objetivo, para a gente verificar o que a gente precisa mudar ou não. Eu vejo que nós temos muito uma visão subjetiva das coisas. Isso é muito natural, porque a nossa formação é toda para o psicológico. E psicológico, costumo brincar que nem sempre, né? 2 mais 2 dá 4, às vezes dá 3,5, às vezes dá 5. Então, nós temos essa visão subjetiva. Mas se eu estou procurando desenvolver um negócio, olhar para a clínica, entendendo que é um negócio que tem que ter lucro, que tem que prosperar, eu tenho que ter uma visão objetiva para algumas coisas. Preciso ter uma visão objetiva de como eu estou caminhando, quanto que eu estou tendo de faturamento, quanto que eu estou tendo de lucro. É diferente faturamento e lucro. Por quê? Porque você vai ter os seus custos. Se você atende online, tem os custos também. Você tem que, de repente, ter um bom aparelho, você vai ter que comprar um fone, ou você vai ter que pagar a sua internet. Dependendo de como for, você até tem que alugar um espaço, mesmo que você não atenda presencialmente, alugar um espaço em que você tenha privacidade, se você não conseguir isso na sua casa, não tiver esse espaço reservado. Tudo isso são custos. Mais supervisão, que você também paga a supervisão do seu paciente. Por quê? Porque estou contando aqui que você regularmente, de tempos em tempos, faz esses acompanhamentos. E até isso é importante a gente analisar. Por quê? Porque senão a gente começa a não perceber que às vezes a gente está deixando também algum ponto falhar. Né? Se eu não tenho dinheiro para fazer uma supervisão nunca, significa que algo está errado. Você não precisa fazer supervisão a todo momento, toda semana, mas isso tem que ser algo que de tempos em tempos acontece. E se você não está dedicando esse dinheiro, ou muitas vezes está cobrando muito pouco da sua sessão, né? Isso é uma grande questão, e aí você fala, não tem como eu pagar, porque se eu pagar a supervisão é o que eu ganho do meu paciente no mês, ou nem dá. O que eu ganho no mês inteiro não dá para pagar uma supervisão. Então, é um sinal de alerta. O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Mas é o ponto que você está hoje. Então, quem está começando, vamos falar assim, Carol, sou recém-formada, estou começando agora, ou estava trabalhando em outra área na psicologia, agora eu estou voltando. Como que eu faço para começar essa clínica? O que eu tenho que fazer? Porque assim, o que é meu histórico? Eu vou fazer o raio-x do quê? Você vai fazer o raio-x da sua história. Um raio-x do que foi construído até aqui. Quais disciplinas que você já viu no seu curso, se você ainda está estudando? O que você fez no seu último ano de faculdade? E o último ano de faculdade tem muito histórico, muito. Porque são vários estágios, é um percurso de rotina de atendimento. Atendimentos em contextos diferentes, muitas vezes saúde, escola. A gente vê em vários campos. Nós precisamos olhar e valorizar o percurso que foi realizado até aqui.
Terminar uma faculdade é desafiador. A gente se formar psicólogos, ficar 5 anos estudando, é um processo. Isso faz parte da história de todos, mesmo dos profissionais já formados, mas às vezes a gente desconsidera, a gente acha que está faltando mais uma especialização, está faltando mais algum outro curso, porque a gente não está pronto o suficiente. E o que isso leva? A gente a não reconhecer aquilo que a gente já teve. Eu acho que fazer cursos é excelente? Sim, acho que é excelente. Mas acho que não é só olhar para o que falta, é um processo de reconhecer aquilo que já foi feito, aquilo que você já alcançou. E se você se formou, você já alcançou um título e sabe o quanto que dá trabalho. Fazer todas as disciplinas teóricas, estudar, fazer provas, trabalhos, fazer estágios, relatórios de estágio. Quer coisa mais desafiadora do que isso? Relatórios de estágio que dão muito trabalho. E nós temos que fazer TCC, em algumas faculdades isso é exigido, ou seja, né, mais pesquisa, iniciação científica, coisas que cada um vai desenvolver conforme o seu percurso, mas isso faz sim parte da sua história. E você pode olhar para aquilo que você construiu para você começar a ter um norte do que você quer daqui para frente. Por exemplo, que perfis você atendeu? Queixas que você já atendeu na faculdade? Demandas que você percebeu que você se identificou mais ou se identificou menos? O que você mais gostou? O que mais foi atrativo para você? O que você descobriu que às vezes a gente achava que não gostava, mas depois descobre que gosta? Eu vejo muito isso, oriento a fazer, eu sugiro, né, para os alunos, vamos lá, vamos atender casal. E às vezes é uma porcentagem pequena que aceita naquele primeiro momento, mas é a pessoa que depois fala, nossa, não imaginava, eu tô adorando, tá sendo muito legal. Eu falo, vamos fazer um grupo com adolescentes na escola, vamos conversar sobre esse período de desenvolvimento, sobre as mudanças. E às vezes é aquele medo, é um grupo, como que vai ser muitas pessoas, um medo de mais de uma pessoa atendendo. Mas aí a pessoa vai lá, ela consegue, ela se desenvolve. E ela vê que aquilo é gostoso, que ela consegue ver um resultado, que a coisa flui, porque se a gente estudar, se a gente tiver conhecimento e orientação, a coisa acontece. Então, olhe o que você já construiu e o que você está desejando daqui para frente. E já comece desde já a anotar todas essas informações, mês a mês. Procure deixar isso metrificado de uma forma que você consiga bater o olho e se alguém perguntar, você sabe o que dizer do seu negócio. Você sabe o que está acontecendo. E a análise disso, ela, daqui para frente, minha sugestão é que seja mensal. Mensalmente você verifique como que você está caminhando no negócio como um todo. Na questão de exercícios durante o dia, né, a cada dia, faça metas semanais. Mas, ao final do mês, faça uma análise daquele mês, como que aquele mês foi. Toda a questão financeira, a questão de organização, de gestão, do que você está fazendo para atrair mais pacientes ou não, como que isso tem caminhado. Então, primeiro ponto, quer ter sucesso na clínica em 2023, fazer um raio-x, analisar a sua situação atual. Fazer uma análise do ano anterior, como que você está, quanto faturou, para você ter uma dimensão de onde você está, para daí sim dar o destino que você quer para esse ano e poder construir etapas para que isso seja alcançado. Outro ponto que eu acho que é importante é você verificar a sua situação por eixos, verificar alguns eixos da sua clínica para que você possa ter esse sucesso em 2023. Eu considero que tem 3 eixos que são fundamentais para a gente construir um negócio realmente de sucesso. Pensando na nossa clínica, pensando na psicologia. Um deles se refere à captação de pacientes. A gente não tem negócio se não tiver paciente chegando, se não tiver pacientes que vão procurar o nosso atendimento. Então a gente precisa fazer essa análise de como isso está acontecendo. Um outro ponto é um atendimento de qualidade. Você precisa verificar como que está sendo o seu atendimento. Você precisa verificar se ele dá resultados, olhar o percurso do paciente ao longo do tempo, olhar se as pessoas ficam ou se elas começam e rapidamente abandonam o processo terapêutico. E isso pode ser um indicador da qualidade do seu atendimento. E o outro ponto é a gestão. É você olhar para como que estão organizados esses negócios, o que você, essa parte que eu estou dizendo de acompanhamento, de métricas, de faturamento, de cálculo muitas vezes, mas também de uma visão estratégica. Olhar para os números não é só olhar os números em si,
mas olhar o que eles estão querendo te informar sobre o seu negócio como um todo e o que você precisa mudar a partir daí. Então, para fazer essa análise, esse raio-x da nossa situação na clínica atual, eu vou fazer o quê? Vou olhar como está sendo minha captação de pacientes, olhar se eu estou oferecendo atendimento de qualidade e também olhar como está sendo o meu processo de gestão da clínica. Esses 3 eixos eles vão ser fundamentais para que você consiga fazer essa análise. Olhando cada um dos eixos, quero ter uma clínica de qualidade, de sucesso, quero atrair pacientes. Você precisa trabalhar na captação de pacientes. E você vai fazer uma análise. E eu proponho que, gente, vamos lá, né? Pega aí caneta, papel. Se não pegou ainda, agora pegue e comece a escrever aí. Quais as estratégias que você teve no ano passado para que você consiga atrair os pacientes? Como você atraiu os pacientes? Como que os pacientes chegaram até você? Foram por Instagram? Você publicou conteúdos e as pessoas foram te procurando por direct? Foi porque você fez palestras? E aí você se divulgou, você falou na rádio, você fez uma palestra? Foi em algum lugar físico, mesmo presencial? Ou fez uma aula online aberta para um determinado grupo de pessoas que se inscreveram? Você fez esse processo? E isso gerou os seus pacientes? Você recebeu pacientes por indicação? Se por indicação, foram por indicação de quem? Indicação de outros pacientes que você atendeu, indicação de outros profissionais, qual é o perfil de pacientes também que veio chegando para você, perfil no sentido mesmo das condições financeiras, do quanto que pode pagar, quanto que pode ser esse valor da sessão investido. Então, olhar para esse processo. Você fez essas coisas? Isso foi uma das fontes, todas essas questões. Teve uma parceria, você tem uma parceria com um profissional e esse profissional te indica pacientes quando ele está atendendo alguém, ele encaminha para você porque ele é de uma área que bate muito bem assim com o seu nicho. Essa é a análise que você precisa fazer agora. Verificar qual que é o maior erro nesse processo. O maior erro na captação de pacientes é realmente a gente esperar a indicação, esperar que as pessoas venham por indicação. Isso significa que isso não funciona? Não, não é que não funciona. Funciona, mas leva tempo. Então tudo vai do quanto que você quer alcançar mais rápido ou está disposto a que o processo aconteça mais devagar. Quanto é a velocidade que você quer chegar a esse sucesso? Então você vai ter que avaliar isso. Em geral, indicações demoram muito mais tempo. E aí a gente tem que esperar, é um processo passivo, esse é o problema. Quando eu estou falando de indicação, eu estou falando de ficar parada esperando que alguém me indique. Se eu faço uma parceria, vem por indicação? Vem, mas qual que é a diferença? Eu fiz um processo para que a indicação pudesse chegar. Eu fui lá, eu contratei um profissional, eu faço uma troca, eu converso com essa pessoa constantemente, ela lembra de mim e isso fortalece ela me indicar. Então, a gente não pode errar mais de ficar só esperando, ser passivo. Por quê? Porque negócio com pessoas passivas que ficam paradas esperando não cresce, não avança. Avança devagar, avança conforme dá, avança de qualquer jeito, na maioria das vezes. E qual que é o sentimento? Frustração. Chegar no final e falar, realmente, né? Não alcancei. Ou, não, clínica não funciona mesmo, não tem o que fazer. Esses sentimentos, eles vêm porque tá faltando uma estratégia. Você fica parado, esperando que as pessoas saibam que você é bom, saibam o que você faz, e que um dia elas reconheçam isso. Olha, uma posição de assim, desculpe dizer, mas realistamente falando, que essa palavra existe, é uma visão vitimista. É se colocar no papel de vítima e ficar esperando as coisas acontecerem sozinhas. Isso acontece por quê? Falta de conhecimento nosso. A gente não aprende isso mesmo na faculdade. Mas a partir do momento que a gente escuta, a gente tem que tomar uma ação. A gente não pode mais ficar só parado. Então, olhe o ano passado o que você fez. Fez palestra? Fez lives? Fez conteúdo no Instagram? Publicou no YouTube também? Ou está publicando numa rede só? Não publica em outros? Por que não? Recebeu indicação? Recebeu de quem? Fez parcerias? Observe a trajetória que você fez no ano anterior.
E observe também, começando a pensar na gestão, se você oferece mais de um serviço ou você só oferece um atendimento individual. Por quê? Porque o atendimento individual, ele vai ter um valor agregado maior. É uma hora inteira para uma pessoa. Se eu faço um atendimento em grupo, por exemplo, eu consigo cobrar um valor menor pela minha hora, porque eu recebo de mais de uma pessoa. Então, para a pessoa, ela paga menos e aí, de repente, a pessoa pode investir, de repente, uma sessão, um processo de terapia individual, ela não consegue. Mas se ela fizer em grupo um valor mais baixo, ela consegue. Ela tem o benefício e você também, porque às vezes sai até mais. Em geral, sai mais um atendimento que você faça em grupo, ele acaba gerando mais para você por hora, em termos financeiros, do que um atendimento individual. Porque são várias pessoas que estão pagando e aí passa até o valor da sua sessão, que você cobraria individualmente. Você ofereceu isso, ou quando a pessoa falou que estava caro, você não tem mais nada para oferecer. Você tem um tchau para essa pessoa, falar tchau, né? E o dia que você puder, eu tô aqui. Depende, você precisa verificar isso. E tudo bem se até agora você não fez isso, porque como eu disse, são coisas novas que a gente não escuta na nossa faculdade, a gente não se prepara para isso. Mas é um raio-x, então estou aqui para dizer verdades. Estou aqui para dizer verdades, para dizer para você que você precisa sim fazer uma análise e começar a ponderar que você tem que oferecer outras coisas na sua clínica. Não seja refém do atendimento individual. E eu falo aqui de atendimento de casal e família, mesmo casal e família, são mais pessoas e eu acho um excelente negócio. Ainda assim, quando a gente está trabalhando de casal, com casal e família, não precisa ser só com um casal sozinho. A gente pode fazer o quê? A gente pode fazer com mais casais. Por exemplo, um grupo com casais. Eu posso fazer um grupo com pais. Veja, também estou trabalhando casal e família, mas estou trabalhando de um jeito diferente. Posso fazer uma orientação, por exemplo, de pais de adolescentes. Gente, isso aqui tem uma riqueza. Se vocês não viram isso, é porque vocês não estão atentos à riqueza que tem de demanda num público de pais de adolescentes, por exemplo. A coisa mais difícil é ser pai de adolescente. Pelo menos é o que os pais relatam. Você vai conversar às vezes, né? Eu faço pesquisa de doutorado, na minha pesquisa eu coloquei uma meta de um público-alvo que eu iria investigar. E esse público-alvo era o quê? Pais de crianças de 6 a 11 anos. Foi a delimitação de idade por conta do tema da pesquisa que eu estou desenvolvendo. E o que acontece? Todas as entrevistas, praticamente, que tem filhos adolescentes, a pergunta era sobre o filho de 6 a 11 anos, mas a dificuldade muitas vezes maior que o pai relatava é, olha, com ele é assim, mas com minha filha adolescente está sendo assim e está sendo muito difícil. É uma riqueza gigantesca. O que você pode fazer? Fazer um trabalho com pais. Tá fervendo de pais sem saber o que fazer com o adolescente, sem saber como agir, sem saber o que orientar. Então, a gente tem que... isso é uma análise nossa de gestão mesmo. É da gente observar. Mas eu estou oferecendo outras coisas ou eu fico refém de um atendimento individual? Precisa fazer, olhar, ampliar a sua perspectiva. Porque senão a gente acaba ficando muito engessado. Oferece uma opção que às vezes é muito custosa para o paciente, ele vai ter um investimento e veja que nós temos público que paga, tá? Esse é o ponto, mas você precisa verificar na sua análise, nessa captação, se você fala com o público que paga ou não. Se você fala na sua fala sempre propostas de atendimento social, sempre de que você faz desconto. Se essa é a sua fala, uma pessoa que paga muito, ela não quer alguém assim. Ela quer alguém que tem um conhecimento específico, que vai atendê-la naquilo que ela precisa e que vai realmente fornecer um valor, trazer um resultado para ela. E nós não fazemos promessas taxativas de resultado, isso não é algo ético, a gente não pode fazer isso. Mas a gente pode sim fazer todo um processo de construção nossa, da nossa profissão, da nossa carreira, do nosso estudo, para que a gente ofereça o melhor para que juntos, nesse processo, a gente veja os pacientes se desenvolvendo. E isso envolve a gente sim verificar quem está chegando, que público e quem eu quero que chegue. Eu preciso ter uma definição de qual é o meu nicho. Se eu não sei quem eu vou atender, o que acontece? Eu fico esperando a pessoa chegar.
Daí quando ela chega aí, você vai estudar a demanda dela, porque a gente não tem domínio profundo de todas as demandas. Então a gente precisa ter uma estratégia maior. Isso vai envolver o outro aspecto que eu falei da gestão, né? Se você não sabe, não tem dado nenhum do ano passado, tá tudo assim meio solto, entregou recibo, nem sabe, agora vai sofrer para fazer imposto de renda. Se você, né, não teve esse cuidado o ano passado todo, isso é o sinal de que você precisa começar a ter uma visão mais estratégica e um cuidado agora. Verificar suas métricas, anotar, fazer um acompanhamento, verificar esses meses de flutuações e criar estratégias para que nesses meses você consiga ter sim um resultado maior, que você consiga ter uma outra estratégia para lidar, para de repente um mês que eu não vou ter tantos atendimentos, que eu posso fazer mais palestras, fazer mais divulgação, posso intensificar um outro caminho para atrair mais as pessoas. Então nós precisamos ter um pouco essa visão estratégica de olhar para esse negócio e enxergar que não é só entrar dentro da nossa sala com o nosso paciente individualmente, ficar lá. Né? Naquela hora, depois a gente se despede e acabou, isso é a clínica. Não é. Clínica, uma clínica de sucesso, se é isso que você quer em 2023, ela envolve esse olhar estratégico. E aí, nós vamos ter que verificar também esse atendimento, se ele está sendo de qualidade. Como? Observar se os pacientes eles estão ficando o processo todo, se chega até o momento da alta, se nós temos muitos pacientes que estão desistindo. Eu vejo que isso é muito, eu já passei muito por isso, de desistências em casos de crianças. E eu percebo que era muito falta de conhecimento mesmo, de estratégia para lidar com a família inteira. Por isso que eu fui trabalhar, estudar família e atender família. Por quê? Porque acontecia da mãe chegar para mim e falar assim: eu não tô vendo mudança, não tô vendo melhora no meu filho. Aí eu olhava e falava: mas gente, transformou, olha o tanto que mudou. Eu via a mudança nítida da criança comigo. Às vezes na escola eu também via, mas em casa eu não via. Aí o que você faz? Chama essa mãe. Chama essa mãe para ela vir em uma sessão. E aí você vai ver como que o filho age com ela. E aí eu me sentia desvalorizada. A mãe se sentia também pagando e não vendo resultado. Quando eu fiz isso, aí eu enxerguei. Não era, a mãe não estava mentindo, não estava me desvalorizando. É porque tinha uma outra questão que eu não estava enxergando, que eu também precisava trabalhar, que era da dinâmica familiar. Então, a gente precisa analisar isso. Às vezes, você está tendo desistências porque está faltando você ter um olhar diferente, um conhecimento específico para atender e realmente obter esse resultado. E não significa que todas as pessoas vão ficar. E não significa que tenham pessoas que realmente elas têm uma questão que às vezes é financeira. Vamos ser realistas, né? Estamos no mundo, temos dinheiro, temos situações de desemprego, mas muitas vezes a questão do dinheiro ela vem camuflada, que na verdade é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar. Então, sugiro que você comece a pensar sobre essas questões e faça essa análise realista. Não é uma análise de você ficar assim, se punindo. Ai, que ruim que eu sou, não consegui ainda. Ai, olha só esperei indicação até agora. Não é uma análise nesse sentido que eu estou dizendo. Não é para você ficar num limbo, ficar ali, né? Vou sentar ali no banco de réu e esperar uma punição. Não é isso. É uma análise o quê? Observar o que eu tenho agora e observar o que eu preciso melhorar. Vamos procurar ser um pouco objetivos quando a gente está falando do nosso negócio. Eu vejo que é um dos pontos que a gente falha, a gente fica muito subjetivo, a gente começa a analisar, a gente começa a se punir, objetivamente falando, como estão as coisas. Então, valorize, esse é um outro ponto. Quer ter sucesso na sua clínica em 2023? Uma etapa fundamental é você valorizar aquilo que você já alcançou. Valorize aquilo que já está bom. Em geral, uma das coisas que é muito comum em nós psicólogos, né, é que desses 3 aspectos que eu falei, que é a captação de pacientes, é o atendimento de qualidade e é a gestão, em geral, aquilo que dá, assim, que eu vejo que tem maior resultado é o atendimento de qualidade, que se a gente fosse atribuir uma nota, era a nota mais alta, porque são pacientes que vêm, que ficam, que nos acompanham, que indicam para outras pessoas.
eles passam aquele período do processo conosco. Então isso é um indicador de qualidade, né? Não é o único, mas é um indicador importante. Essa pessoa está ali porque ela está acreditando que você pode oferecer algo para ela que leve ela a uma melhor qualidade de vida, uma mudança na situação, na queixa, na demanda que ela te traz. Então, esse é um dos pontos, né, que acabam sendo mais marcantes, mas que isso é pra gente valorizar. Olha, isso está aqui, está bom. Ou, não, cada hora tá vindo uma queixa, eu fico perdida, não sei o que fazer, cobro pouco, não posso pagar supervisão. Sinal o quê? Precisamos, né, mais uma vez, pacientes não estão chegando, o que você precisa? Definir nicho. Pega um nicho, como, por exemplo, que eu falo aqui pra vocês, um nicho de casal e família, como eu disse, pais, que é a coisa que mais é difícil na vida do que ser pai e mãe. Olha, a demanda, é só conversar com qualquer pai e mãe que eles vão dizer coisas muito semelhantes, que eles têm dificuldades, se sentirem culpados, não saberem se estão agindo certo, dúvidas na hora de educar. Olha a riqueza que a gente tem de pessoas que, se você oferecer um serviço certo, se você oferecer possibilidades, além do atendimento em família mesmo, oferecer possibilidade de um grupo, oferecer possibilidade de orientação, você tem uma riqueza que você pode ter ali para receber essas pessoas e para ter essa demanda. Então, escolha um nicho, veja um nicho que tem bastante demanda e poucos profissionais atuando. Eu falo sempre, falo de terapia de casal, por exemplo. Quantos profissionais que você conhece que fazem terapia de casal? Tenho certeza que dá para contar nos dedos. A não ser que você seja dessa área e tenha muitos contatos. Do contrário, talvez até não seja de uma mão só. Em compensação de atendimento individual, eu acho que, se você for listar, provavelmente fácil você lembra de uns 30, porque é o número que a gente tem de mais ou menos de alunos que se formam conosco. Então, que são, né, basicamente ali o número de pessoas que acabam muitas vezes dentro do nosso círculo atendendo, que a gente sabe que faz atendimento clínico. Então, assim, assim, e problemas de relacionamento, números de divórcios. Gente, gritante. Eu escuto isso na minha clínica cotidianamente. Tenho dificuldade de me relacionar, não sei se eu tô... de pessoas solteiras. É um outro público. Às vezes a gente acha que fechar num nicho significa fechar num serviço só. É só atendimento de casal. Não. Você pode pegar, fazer um atendimento, por exemplo, um grupo para pessoas solteiras que estão procurando uma relação saudável. Fazer todo um processo, um trabalho, para que essas pessoas enxerguem seus relacionamentos anteriores, enxerguem os medos que elas têm de se relacionar agora, as dificuldades, que elas troquem experiências entre si com pessoas solteiras, mas com uma demanda de relacionamento. Então, nós precisamos o quê, gente? Fazer uma verificação e verificar assim, estou tendo injeção na minha clínica? Ou não? Ou estou como? Sentado, passivo, ó chuva, ó Deus, ó céus, ó vida, e não estou fazendo mais nada. Sinto muito, mas provavelmente, não vou dizer que é assim todas as vezes, porque não vou, né? Não tem como generalizar isso. Pode ser que alguém conseguiu, mas provavelmente você vai ficar nesse processo chorando as pitangas e achando que as coisas não estão indo bem e não sabendo o que fazer e falando que a culpa é da psicologia. Aí a psicologia, né, entra, depois que a gente se coloca, né, no banco do réu, no banco da vítima, entra quem? Aí a culpa é da psicologia, que nossa, investi 5 anos e não resultou em nada. Duras verdades. Duras verdades, mas a gente precisa ter uma análise da nossa situação, não é? Eu tô propondo aqui pra vocês um raio-x. Então, o raio-x é pra gente olhar o que tá bom, que provavelmente foi o quê? Um investimento de tempo, de conhecimento, de dinheiro que você teve, pelo menos nos seus estágios atendendo, se você se formou agora, você já teve um percurso, já teve uma caminhada. Então, você tem sim muitas coisas que você já alcançou, mas bora ver o que está faltando e aí trabalhar para conseguir. E aí, vejo aquilo que está bom, valorizo o que está bom e vou fazer o quê? Vou criar um ponto de alerta para melhoria. Vou verificar alguns pontos que eu vou focar neste ano, e aí nós vamos falar mais disso na live de sexta-feira. Mas como eu faço para criar um planejamento, então, do ano? Baseado no quê? Na minha situação atual. Se eu estou em uma clínica e essa clínica, de repente, é uma clínica que
o lugar não é muito legal, né? Eu quero cobrar um valor, mas o lugar não atende aquele valor, né? O público que pode pagar aquele preço de sessão, por exemplo, ele não frequenta aquele lugar, não é um lugar atrativo. Como que eu posso fazer estrategicamente para, então, estar em um outro lugar? Definir tarefas, isso vai ser o planejamento que você vai executar. Eu preciso porque, de repente, minha clínica não está num lugar que eu estou me sentindo bem, não estou satisfeita, não está dentro da minha estratégia de negócio. Então, eu vou ter que mudar. Ou, às vezes, a estratégia é não atender mais presencial, eu não quero mais, como eu faço essa transição? Então, vou ter que analisar isso. Ou, às vezes, a minha estratégia é, bom, vou definir um nicho e agora eu quero estudar esse nicho, fazer um curso sobre esse nicho. E vamos lá! Como que eu me organizo, conteúdos que eu vou seguir para que eu tenha esse recurso, para que eu tenha acesso a esse conhecimento. A gente tem muito gratuitamente. Eu aqui sempre passo para vocês o quê? O passo a passo para o psicólogo conseguir atender casais e famílias sentindo segurança na sua prática profissional. Já me segue aí para você receber mais conteúdos como esse. E aí, de repente, você quer mudar um nicho, é oportunidade, tá aqui, é receber conteúdo, é quando abrir o curso, estar aqui presente, né, se matricular. E quando você fazer essas definições, criar então essas estratégias para que você consiga gerar os resultados que você quer. Então, veja, é um percurso, é olhar, está faltando um conhecimento específico para eu poder definir nicho? Eu me sinto insegura para definir nicho porque eu não sei. Como que eu vou dizer que eu sei de falar de casal se eu não sei? Não tem como. O que você vai fazer? Vai estudar para você conseguir esse conhecimento. Eu não estou conseguindo captar pacientes. Tá, mas que estratégia você está usando? Ficar sentado esperando? Então não funcionou. Se você está aqui, eu acredito que se você quer assistir uma live como ter sucesso em 2023... de certa forma, você está entendendo que você pode ter uma situação melhor. Ainda que sua clínica esteja prosperando, mas você pode ter uma situação melhor do que você está hoje. Então, o que está faltando? Essa captação está sendo adequada? Está suprindo os horários que eu tenho? Eu fico com um monte de horário vago? O que acontece? Eu estou mostrando o meu valor para as pessoas, que isso, mais uma vez, envolve sim definir um nicho, você conseguir se comunicar para as pessoas, para elas enxergarem você como a pessoa que representa aquele nicho. Falta estratégia, não tem visão de negócio, não tem métrica, não tem nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai ser assim o seu ano de 2023? Olha, o ano passado, 2022, ele já terminou, ele já foi. Mas ele serve de aprendizado, ele serve para a gente verificar o que funcionou e verificar os pontos de alerta. E a partir disso a gente vai começar a traçar o planejamento para este ano de 2023. Quero muito agradecer a presença de vocês, lembrar que nós teremos mais uma live na sexta-feira e a live de sexta, a 1h da tarde, 13 horas, nós vamos estar dando sequência. Essa primeira live foi o quê? Um chacoalhão? Um processo de raio-x, a gente fazer um exame de como nós estamos, certo? Essa foi a proposta. E se você não anotou, assista a live novamente e faça a anotação. Seja tem o seu negócio, seja do que você tem métrica, o que você tem dados, o que não tem. É analisar o que você já construiu. Analise, vamos valorizar o que você já construiu e crie os seus pontos de alerta. O que está faltando para esse ano? Primeiro ponto. Anota o que está faltando. E quando chegar na sexta-feira, vamos fazer a live para planejar. A partir desses pontos de alerta que você percebeu, nós vamos planejar como que vai ser esse ano de 2023, tendo bastante sucesso, que vai envolver reconhecimento financeiro, vai envolver impactar pessoas, obter resultado com os nossos pacientes. Muito obrigada pela participação de todos. Fiquem bem e até a próxima!